Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Estamos fazendo o estudo do livro A Faxina, psicografia do Jairo Avelar, pelo espírito Marcelo Rios. Nós estamos no capítulo 11 e iniciamos na semana passada a história de Felício. Felício é um dos chefes da turma, né, da turma de andarilhos, lá no núcleo Maria de Nazaré. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Jairo, tudo bem? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, não é? Que Jesus nos abençoe, nos ajude a fazer um programa bacana, né? É isso mesmo. Jairo, como eu disse anteriormente, nós estamos contando a história de Felício. Lembra, Jairo, que Marcelo Rios deu abraço em todos naqueles andarilhos e que o pessoal ficou super feliz? E fez assim o possível para que eles se aproximassem dele, né? Isso mesmo. Ele fala assim, abraçar é uma maravilha. Além de levarmos os outros um pouquinho de nós, coloca-nos autoimunes à sujidade do outro. Simplesmente uma questão de sintonia. Sentia-me de alma limpa. Na realidade, naquele instante eu tornava-me um outro Marcelo. Aqueles sofrimentos e histórias tocavam o fundo de minha alma, renovando meu espírito, dando-me novo ânimo para o trabalho. Ô, Jário, essa passagem aqui que Marcelo fala é muito interessante, porque à medida que a gente vê o sofrimento dos outros, a gente muitas vezes entristece muito, cai em depressão. Aí ele vê que o abraço que ele deu no outro, ele se aproximar do outro, levantou o ânimo dele. Quando a gente trabalha, por exemplo, com a população de rua, uma coisa que a gente observa muito é a necessidade que eles têm, primeiro, de nos agradecer, segundo, de pegar na nossa mão, não é? E terceiro, eles se sentem felizes quando são abraçados por nós, mas felizes assim, muito felizes. A gente olha nos olhos destas pessoas, é como se naquele instante eles tivessem assim uma explosão de autoestima. É isso mesmo. O Felício, o pessoal o chamava de chefia, você lembra, Jair? Sim. Chefia. Ele, pelo que deixa transparecer nos textos, era o líder daquele grupamento, né? É isso mesmo. O Marcelo fala com ele. Ei, chefia, Felício, vamos então trazer notícias do Anselmo. Podem ficar tranquilo. Felício, como você veio parar aqui? Marcelo Rios começa a fazer um trabalho ali, né, com o Felício. O Felício responde, ora, seu Marcelo, isso faz tanto tempo que nem me lembro mais. Sei que um dia eu estava ajudando uma turma lá no vale a fugir dos bichos. Isto era um dia que eles estavam atacados e uma pessoa me estendeu as mãos para que eu subisse com pressa num barranco. Ô Jairo, pelo que eu entendi aqui, o Felício, estava ali protegendo algumas pessoas. Ele, não de uma forma objetiva, mas naquele momento ele já fazia, né, trabalhos de socorro, ou seja, ele, psicologicamente, ele já havia saído de uma situação de dependência, né, para entrar numa situação de auxílio. Ele já não estava tão preocupado com ele, mas ele estava mais preocupado com o próximo que em sofrimento naquelas regiões, né? Isso mesmo. Então, assim, sem se perceber, ele foi se tornando um socorrista. E à medida que ele foi se tornando um socorrista, ele foi mudando a sua faixa vibratória. À medida que ele vai mudando a sua faixa vibratória, ele, então, faz por onde ser socorrido, né? Isso mesmo. Isso aí é um processo natural. Interessante que o Marcelo fala num determinado momento aqui que o bem é bom demais, só não faz bem. Verdade. E o Felício, na medida que ele passou a se preocupar e a defender as pessoas contra os ataques, ele também estava se prontificando a receber ajuda. A receber ajuda. Não é?
Por isso que vamos levar isso para a casa espírita, né? Às vezes, muitas casas espíritas, elas se ufanam de ter auditórios cheios, ou de estar tudo cheio, isso e aquilo. Ora, às vezes, você passa naquele, vamos chamar de auditório, né? Você passa ali naquele auditório e você vai encontrar pessoas ali que já frequentam aquela casa há 1, 2, 5, 10 anos e estão ali ouvindo palestras, né? Sim. Ou seja, estão crescendo muito em conhecimento, mas não estão avançando 1 milímetro, não é? Quanto à inércia, não é? Simplesmente eles estão se aculturando, mas não estão buscando aquilo que de mais nobre existe, que é o trabalho. Então, nós dentro da casa espírita, nós não podemos ficar sustentando a inércia. À medida que as pessoas vão comparecendo às reuniões, vão assistindo reuniões, vão se agregando à casa espírita, não é? Nós temos que oferecer a essas pessoas algo mais. Que algo mais é esse? É a oportunidade delas saírem, né, da faixa de pedintes, né, de esmolantes, né, e passarem para a faixa de trabalhadores, né? Então, lenta e gradativamente, nós temos dentro da casa espírita a responsabilidade de transformar os pedintes em trabalhadores. Então, uma pessoa que entrou na casa espírita por causa de um problema de família ou por outro problema mais, e está ali tomando passe, fazendo tratamento, ou está ali assistindo reuniões, é responsabilidade da casa espírita abrir espaço para que essa pessoa possa trabalhar, possa ser útil, não é? Para que ela não seja dentro da casa espírita mais um mendigo, muito culto, mas pobre de ações. Jário, você disse bem que muitas vezes eles até perdem o interesse pela casa. Justamente. Não interessa mais ficar ali, ficar só escutando palestra, eles querem ser úteis também. Justamente. Todo mundo, não é? Todo mundo de sã consciência, toda pessoa que, né, trabalha já um bom senso, né? Essas pessoas, elas têm necessidade de trabalhar, né? Elas têm necessidade de aprender alguma coisa, de produzir, de se sentir úteis. Pois é, Jário, mas aí vem aquele outro lado. Muitas vezes a casa espírita está pedindo o currículo dos trabalhadores. Você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Poxa, eu vejo da seguinte forma. Se estamos dentro da doutrina espírita é porque somos necessitados. Isso, não vamos dizer assim, são manias, né, que são hábitos aí de determinadas casas, né? Então, tem que formar, tem que se pós-graduar, mestrar, doutorar, pós-doutorar, não é? Depois de pós-doutorado em doutrina espírita, aí a pessoa pode ser passista, né? Ou aí a pessoa pode varrer a casa, ou colocar água nos copinhos, ou fazer uma campanha do quilo. Quer dizer, cada casa ela tem a sua sistemática. Agora, não podemos também esquecer a fala do trabalhador Emmanuel, quando ele diz assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ora, se você está em algum lugar, né, você sente que está pronto e você corre na direção do trabalho, se aquela casa não te abrir as portas, fatalmente outras casas vão te abrir, porque existem casas aí com uma infinidade enorme de atividades, de responsabilidades, e estão aí, né, vamos dizer assim, de pires na mão, de braços abertos, aguardando trabalhadores. Né? Jairo, então, você me fez lembrar daquele ensinamento de Jesus, Jairo, quando Jesus fala, se na casa não te receberem, bata a poeira dos pés e siga em frente. Isso. E entrando, né, não entreis na cidade dos samaritanos, né? E chegando a uma casa,
não é? Batei e diga que a paz do Senhor esteja convosco. Se a paz não estiver naquela casa, a tua paz voltará para ti. E ao sair, sacuda o pó das tuas sandálias, né? Ou seja, não leve nada. Né? Isso mesmo. Isso aí é muito bonito. Engraçado que a gente somente enxerga as coisas depois de determinadas situações. Você já reparou? Sim, sim. Agora, não é que a gente não enxerga, é porque nós ainda não estávamos numa determinada faixa de sintonia. Realmente, né? É isso mesmo. Enquanto nós estivermos na faixa do comodismo, né, na faixa aí do estacionamento, não vão aparecer outras oportunidades, né? Ô, Jari, engraçado que nós estamos numa época em que os véus vão caindo. Justamente. Não é? Agora, cabe a nós ter o discernimento necessário para enxergar o que está acontecendo. Justamente. Uma coisa a gente pode afirmar categoricamente. Trabalho não falta. Sim. Sabe? Trabalho, oportunidade de trabalho, não é? Isso realmente não falta. Eu observo assim, se eu quiser passar de segunda a segunda dentro de casa espírita e 24 horas por dia e com trabalho a realizar, eu tenho. É isso mesmo. Todos nós temos mesmo. Essa oportunidade. Lógico, uma coisa muito importante que eu acho que nós temos que refletir também no movimento espírita, não é? Nós não podemos, né? Nós não podemos cerrar fileiras com aqueles que estão aí tentando viver de doutrina espírita, não é? Como assim, Jair? Não se vive de doutrina espírita, não é? Paulo, ele tem uma fala que eu acho maravilhosa, quando ele diz assim: tudo faço com o suor do meu rosto para não ser pesado a ninguém. Né? Tudo faço pelo suor do meu rosto para não ser pesado a ninguém. Então, o que a gente está vendo hoje aí? Né? Um faz um CDzinho aqui e coloca o CDzinho para vender e vende daqui e vende dali. Aí você pergunta assim, esse CD é para que obra? Porque, né? O outro faz um livro daqui, um livro dali, você fala assim, mas isso é para que obra? Isso ajuda o quê? Pois deve ser, né? E aí um faz camisa, outro faz lápis, outro faz borracha. Há pouco tempo agora achei uma borracha com a face de Kardec. Eu falei, só me faltava essa. Daqui a pouco nós vamos ter lápis com a face de Chico, daqui a pouco nós vamos ter caderno com o retrato de Divaldo, e aí a coisa vai. Ora, nós espíritas temos que ter consciência e temos que dizer não a essas coisas, não é? Dizer não. De doutrina espírita não se vive e não se pode viver. Agora, só existem aqueles que vivem de doutrina espírita no momento em que os espíritas permitem isso. Ô, Jário, mas você não entendeu, Jário. A borracha é para limpar os hereges. Tá bom. A borracha é para limpar os hereges. Então vamos desmanchando os hereges. Você não entendeu, Jário. Aí daqui a pouco vai ter assim, se você quer ser psicógrafo, compre um lápis Chico Xavier. Aí você compra aquele lápis lá, tem lá o rostinho de Chico lá, e aí me poupe dessas coisas, viu? Pelo amor de Deus, isso me dá no sangue, viu? Calma, já. Isso me dá no sangue. Ô, Jário, você está falando isso, mas eu já vi até chaveiro. Chaveiro? Eu acredito. Eu acredito, sim. Chaveiro, né? Essas coisas. Olha, nós, casas espíritas, né? Ouçam bem essa questão, né? Não transformemos, né, a nossa casa espírita, né, num espaço aonde venha proliferar os vendilhões do templo, sabe?
porque isso já ficou muito claro no Evangelho de Jesus. Não é? Então, nós que trabalhamos sério dentro da doutrina, nós que damos a nossa vida no interior, muitas vezes, da casa espírita, nós temos que cuidar destas questões. Nós temos que cuidar destas questões. Ou seja, não podemos transformar a nossa casa num comércio aonde os vendilhões vão proliferar. Não é? Os dirigentes espíritas têm uma responsabilidade muito grande nisso. Não é? Uma das coisas que eu observo e tiro o chapéu pela nossa, né, Federação Espírita Brasileira, não é? É a maneira silente, metódica, a maneira bonita com que ela se posiciona, né? Ali dentro dos livros, fazendo as suas coisas com tranquilidade, sem, né, nós, graças a Deus, vemos uma FEB que não tem, assim, esse ar faraônico, essa coisa toda. Então, esse é o caminho do movimento espírita. Nós não temos que, a guisa de manter atividades, de manter isso, de manter aquilo, nós não podemos transformar a nossa casa num espaço aberto aos vendilhões do templo, não. Jairo, vamos voltar a Felício. Jairo. Vamos voltar a Felício. De vez em quando a gente faz uma digressão, né? Isso aí é importante. É importante, muito. Jairo, o Felício, ele passa a narrar a vida dele, quando encarnado, para o Marcelo. Uhum. Engraçado, o Jairo, quando encarnado, e ele acredita ainda que está encarnado. Uhum. Ele foi resgatado e tudo, mas a gente pode perceber que ele ainda acredita que está reencarnado. Ele fala, eu falo sempre com eles que essa bebida acabou comigo. Ele fala sempre com a turma dele lá, né, dos andarilhos. Me levou no fundo do poço, seu moço. Perdi tudo que tinha. Veja que perdi tudo mesmo. Perdi minha mulher, a casa, minhas filhas, as meninas que eu tanto amo. Cachaça, seu moço. Bebi o tempo todo. E nunca aceitava que era um viciado. Vivia de farra em farra, de boteco em boteco, e tudo que existia para mim era bebida. Até que um dia saí, fui bebendo com os amigos e achei que encharquei muito, até perder a memória. Jairo, olha só, ele tem consciência que não aceita que é um viciado, né? Isso. Ele tem consciência que o tipo de vida que ele levava não era legal. Uhum. Jairo, mas aí é que entra a minha pergunta. Ele tinha consciência disso tudo, mas como não conseguia parar, Jairo? E a gente vê isso todo dia, na nossa família, com um amigo, ali, aqui. A gente vê se a pessoa não consegue parar. A bebida, né, essa droga social, né, liberada, ela, por produzir, né, profundas alterações de consciência, muitas vezes os seus adeptos, eles perdem, inclusive, a capacidade de crítica, né? Então, a falta dessa capacidade vai aniquilando a força de vontade, né? Sim. Aniquilando, assim, e zera. Quer dizer, esse relato aí que o nosso irmão faz, ele é a essência de muitos relatos que nós já ouvimos de encarnados e desencarnados, né, Sônia? Sim. Não só desencarnados, não, mas muitos encarnados falam as mesmas coisas. Eu vejo na nossa, que eu já até te contei, não é? A nossa atividade junto à população de rua, não é? Nós vamos a um dos lugares onde fazemos lá uma distribuição sistemática, aonde 90% das pessoas são alcoólatras. 90% das pessoas são alcoólatras. E nós conversamos com um, conversamos com outro, não é? E nós ali levamos uma coisinha daqui, uma coisinha dali, mas nós vemos que aquele câncer chamado alcoolismo, ele já está instalado, tumorado, né? Está ali pesado, e às vezes eu ainda comento com os nossos amigos que
participam da nossa tarefa, que isso ainda vai mais uns 400, 600 anos nesta luta, né, desesperada contra esse monstro, né, devorador chamado álcool. Isso. Jair, ele conta para o Marcelo que, assim, engraçado, eu sei onde eu moro, eu sei ir até lá, mas não consigo voltar para casa. Este é o meu grande tormento. Às vezes ando e sempre acabo nessa praça daqui. Não consigo achar o caminho de volta. Vivo essa saudade danada me roer todo. Lembro das minhas filhas, da minha esposa, e daí eu não aguento e começo sempre a chorar, de vontade de vê-las e de abraçá-las. Ô Jairo, olha só, ele sabe onde é, sabe ir até lá, mas não consegue chegar até lá. Jairo, isso deve dar uma angústia tão grande neles, não é? Agora, isso é vivido, né, durante o sono deles. Durante entendeu? O quê? O sono. Não entendi não, Jairo. Porque, conscientemente, de uma forma desperta, eles se sentem na colônia. Entendeu? Eles estão ali naquela colônia Albergue Maria de Nazaré. Sim. Não é? Mas, como eles têm uma densidade vibratória muito baixa, isso e aquilo, eles têm uma sonolência muito grande também. E quando eles adormecem, né, é que eles começam esse caminho mental de retorno aos seus lares. Olha que interessante, Jairo. Eu nunca tinha percebido isso. É verdade. Entendeu? Tá vendo? A Rádio Boa Nova também é cultura. A Rádio Boa Nova também é cultura. É verdade. Jairo, que interessante. É a mesma coisa que acontece aqui com a gente. Isso. Não é? Você perde um emprego, né? Acho que está na hora de nós fazermos o intervalo, né, Isso. Vamos fazer o intervalo. Nosso técnico ali está puxando nossa orelha. Voltamos já, queridos ouvintes. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos deixar aqui para os ouvintes o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. E o nosso telefone, o telefone de contato da Boa Nova é 0800 97 95011. Vou repetir, 0800 97 95011. Caros ouvintes, entrem em contato com a Rádio Boa Nova, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E também participem do Clube Amigos da Boa Nova. O encontro que houve dos Amigos da Boa Nova foi um sucesso e tenho certeza que todos que saíram desse encontro saíram de lá com muita sede de auxiliar o próximo, de auxiliar também a Fundação Espírita André Luiz. O telefone do Clube Amigos da Boa Nova é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. E os ouvintes que quiserem entrar em contato com a editora Itapuã para lá conhecer o nosso lançamento, o Quilombo, Calabouço de Almas, que está fazendo o maior sucesso, e o livro Vampiros da Alma, é só entrar no site da Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. E quem quiser conhecer o blog é só acrescentar /blog. E o telefone da editora é 31 3357 6550. 31 3357 6550. Entre no site da editora Itapuã, conheça as obras que são editadas pela editora, tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu vou repetir para vocês o endereço do site. É www.itapuãeditora.com.br. Faça uma visitinha lá no site, venha conhecer nossos livros. Jário, você falava do Felício e daquela turma. Isso, que do eles sono, né? Eles sonham. Sono, né? E nós observamos o seguinte, por exemplo, às vezes a pessoa é demitida de um emprego, né? Sim. E ali ela não vai mais àquele emprego, às vezes está em casa aguardando arrumar uma outra colocação, ou às vezes já até está numa outra colocação, né? Mas ela gostava demais daquele emprego, né? Daquele local de trabalho, das pessoas daquele local de trabalho. Às vezes ela deita e passa horas e horas no sonho, né?
indo àquele emprego, às vezes trabalhando, conversando com os amigos, e às vezes eles sonham que estão indo para o emprego, estão indo, pega ônibus, pega isso, pega aquilo, mas nunca chegam, não é? Isso é uma maneira, não é, que a nossa mente possui para julgar, né, o ambiente dos traumas para fora, não é? Isso vamos dizer, inclusive um tratamento, certo? Isso é inclusive um tratamento. Ele nunca se realiza, ele nunca chega naquele emprego. Por quê? Porque existe uma barreira. Qual que é a barreira? A própria dispensa, né? No caso aí do Felício, né, muitas vezes, vamos dizer, ele está lá com aquela turma e tudo, ali eles deitam, né? Eles deitam e ali dormem e tudo. Quando eles dormem, eles cochilam ali, não é? Automaticamente, esse espírito, ele tenta de todas as maneiras retornar ao seu lar. Ou seja, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não é? Então, ele tenta, mas ele nunca chega. Por quê? Porque existe a grande barreira, que é a impossibilidade porque isso foi ditado pelo processo de desencarne. Né? Mas existe o trauma, porque quando ele fala aí, né, seu moço, a bebida, isso e aquilo, né, e eu perdi tudo, perdi a casa, a esposa, as filhas queridas que eu gostava tanto, esse é o trauma dele, né, a perda, certo? É aquilo que machuca, é a ferida que tem dentro dele. Então, uma maneira que o cérebro tem, não é? Uma maneira que o nosso campo mental possui, não é? Para diminuir esse sofrimento, é colocar isso em evidência através do sonho. Entendi. É? Entendeu? Assim, como se fosse uma compensação. Certo. Não é? Ô, Jairo, mas isso aqui acontece... Isso tudo que você diz acontece porque eles não têm ainda consciência. Isso não quer dizer que aconteça com o espírito com um pouco mais de esclarecimento. Porque senão o pessoal vai ficar meio assustado com isso. Não, mas vamos pensar o seguinte. O companheiro, ele desencarna, né? Ele perde lá a esposa, ele se separa da esposa, filhos, aquela coisa toda. E entra no mundo espiritual. Vamos dizer que, num determinado momento, ele... passa pelo esclarecimento, que ele desencarnou e que ele deixou família, isso e aquilo. Né? Essa consciência do desencarne, da separação, não exime ele do sofrimento. Sim. Entendeu? Não eximindo do sofrimento, automaticamente, não vai eximi-lo do trauma, certo? E, desde que o trauma esteja instalado, há uma possibilidade muito grande que essa necessidade, ela se manifeste nos sonhos. Uhum. Entendeu? Ô, Jairo, outro dia conversando com um amigo, quero deixar até um abraço para ele aqui lá do Rio de Janeiro, lá da Casa Espírita Irmão Anselmo, o Wagner, ele estava me falando assim, nós não podemos ficar tão apegados às pessoas, às situações, porque esse apego nos faz sofrer muito, principalmente faz sofrer aqui e faz sofrer também lá no plano espiritual. Jairo, veja bem, se você ficar afastado da sua neta, você não sofre? Sofro. Então, como que a gente vai trabalhar isso, Jairo? Eu falei com ele, é muito fácil para nós ficar falando isso, falando aquilo, mas eu me vejo nessa situação desse apego, eu sei que é apego, né? Uhum. Mas a gente ficar longe dessas pessoas vai nos trazer um sofrimento muito grande. Então, como fazer isso? Como trabalhar isso? Eu acho que o nosso companheiro que colocou isso para você, né? Eu acho que ele está coberto de razão, né? E acho que a grande maioria das pessoas, elas vivem estas relações de uma forma muito intensa, às vezes até inconsequente, né? Porque sim, é uma coisa assim imensurável, né? E
as pessoas não pensam muito nessas questões. Eu posso te dizer, vamos dizer, eu vou te falar de mim, né? Eu às vezes digo assim, eu gosto das pessoas de uma maneira linear. Sim. Certo? Eu gosto da minha filha, das minhas filhas, do meu filho, gosto dos netos, da mesma forma que eu gosto de você, que eu gosto de A, gosto de B, gosto de D, não é? E trabalho as coisas assim. Por exemplo, eu estou sempre, às vezes, em contato com minhas filhas. Quando passa assim, uns 10 dias ou mais sem vê-las, não é? Às vezes eu fico na expectativa de vê-las, mas também não sofro por não vê-las. Sim. Entendeu? Eu entendi. Eu assim, não sei se isso é positivo ou se é negativo, é uma coisa que talvez a gente tenha que refletir melhor ainda, mas eu sou um pouco frio nessas questões. Entendo. Eu tenho uma facilidade muito grande de me aproximar das pessoas e de despedir das pessoas sem levar as pessoas comigo. Mas isso é uma adaptação às situações? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque a própria profissão, não é? Ela também vai nos ensinando isso. Na medida em que você aproxima-se de um paciente hoje, de outra amanhã, de outra amanhã. A todo momento está chegando um novo paciente e a todo momento você está despedindo de alguém. É verdade. Né? E naquele contato você se torna amigo da pessoa, você tece laços de consideração, de carinho, disso e daquilo, mas você é obrigado, né, profissionalmente a despedir daquelas pessoas. Né? Então eu acho que também tem essa... a profissão me deu um pouco moldou um pouco esse comportamento. É isso aí. Né? O Jairo, voltando aqui no Felício, Marcelo pergunta para ele: Felício, você tem noção de quando tudo isso começou a acontecer? O Felício responde: não sei não, seu Marcelo. Lembro só que eu saí para ir ao Maracanã. Era domingo e era dia de decisão, pois o Brasil estava na final. Aquela barulheira danada, gente para lá, gente para cá, grita daqui, grita de lá, e nós fomos bebendo. Jairo, isso aqui, então, foi lá na década de 70, por aí? Não. Porque o Brasil foi campeão quando? O Brasil foi a decisão aqui no Brasil em 50. 50? A Copa do Mundo de 50. Certo. Né? Agora, isso foi um jogo... Né, contra o Uruguai, me parece, né? Na década foi na década, não, foi no ano de 1950. Entendi. Né? O Feliz fala, aquelas vozes me perseguindo, gritando, suicida, suicida, seu lugar é aqui no inferno. Nossa, cruz credo, saía correndo e correndo. E passei muito tempo onde a única coisa que eu fazia era correr. Correr de quem, né, Jade? Justamente, correr da própria consciência, né? Isso mesmo. Confesso que andava meio tonto, atordoado, aquelas vozes do inferno a me perseguir sem trégua. Seu Marcelo, acho que eu fiquei louco, internado num grande hospício onde só tinha loucos. A sensação, né? Porque vai parar num lugar onde ali estão pessoas dementadas mesmo. Dementadas mesmo, piores, em pior situação às vezes ainda, né? E isso... deve ser, né? É uma loucura, né? Você, de repente, você está numa situação, faz, né, um aprofundamento em outras faixas, né? E passa a conviver ali, e você não sabe explicar como que você entrou, né, naquela dimensão diferenciada. É isso mesmo. Ô, Jairo, outra coisa interessante é quando ele fala que ele corria e uma multidão corria junto. Uma multidão corria junto. Não sei porquê, Jair, me fez lembrar da parte... eu não estou lembrada em qual livro do André Luiz, onde passa o fogo purificador. Você já lembra dessa passagem? Lembro. Nesse momento, Jair, parece que precisa que passe realmente esse fogo purificador, descrito por André Luiz, numa de suas obras, que eu agora não consigo lembrar qual, porque deve ser uma contaminação de energias mentais. Justamente. Que precisa disso para essa limpeza. Senão há ali um desmaio coletivo. Não dá conta. Vai exaurindo, né?
as forças que quase já não existem, né? Isso mesmo. Essa exaustão é terrível. É isso mesmo. Jairo, o Marcelo, pergunta pro Felício, olha que interessante. Quanto que ficou o jogo, Felício? Olha só a técnica do Marcelo, né? Perguntar se ele sabe quanto que ficou o jogo. Para que isso, Jairo? Uai, ele está tentando localizar o Felício, né? Ajudar o Felício a se localizar na própria memória, né? Ele está chamando a atenção do Felício para a necessidade dessa localização, né? Aí o Felício responde: que nada, seu Marcelo. Eu nunca te disse que fiquei internado com os loucos ou como louco. É porque ele não chegou a entrar no estádio, né? É verdade. Ele deve ter desencarnado por ali, bêbado, né? Um coma alcoólico, uma coisa dessa. É verdade. Né? Marcelo chamou a atenção dele para ele ver que ele nem sabia o resultado do jogo. Né? Que ele nem entrou lá naquele campo, nem nada. E se a gente pensar bem, olha só, ele saiu para ir para o Maracanã e tudo. Então quer dizer que o jogo tinha importância para ele. Justo. Não é? Ninguém vai sair se não tem importância. Se tem importância para ele, era natural que mesmo que ele não tenha chegado, que ele procurasse saber quando ficou o jogo. Quando o seu Cruzeiro joga, Jair, você não vê o resultado, você no outro dia não quer saber quando que ficou o jogo? A bem da verdade, quando o meu Cruzeiro joga, é vitória na certa, né, Sônia? Eu nem preocupo muito, assim, com o resultado, né? Aí é diferente, sabe? Assim, não é? Aí já é bem diferente. Já virou coisa comum, Jair? Isso aí é coisa comum, não? Isso aí já é coisa comum. Tá vendo, meus ouvintes, o que faz a arrogância? O time dele nunca perde. Ele é imbatível, né? Ô, Jairo, o melhor de tudo é que eu concordo com você. Pois é. Ainda bem isso aí. Ainda bem que você concorda, né? É isso mesmo. Agora, Jairo, olha só, se o Felício procura saber dessas coisas, a mente volta mais rápido, não volta? Justamente. Por isso que o Marcelo está tentando localizar, né? Por isso que o Marcelo está tentando localizar. Por exemplo, quando a gente recebe um paciente, às vezes esse paciente com problemas depressivos e psicologicamente muito mal, né? Por causa de uma perda, assim, às vezes aquelas perdas agressivas, né? É muito normal você usar a técnica com o paciente de reconstrução das cenas, entende? Entendo. Então, às vezes você pega uma viúva e você, lógico, você não fala nada com ela, mas você vai trabalhando, não é? Você começa lá desde os primeiros sintomas do adoecimento do falecido, não é? Do marido ali, e você vai levando sessão a sessão até que haja o velório e aquele sepultamento. Sim. Entende? Você reconstrói todo aquele caminho, aquela, vamos chamar de via crucis, né? Você reconstrói para que realmente aquela pessoa possa tomar consciência do sepultamento. Entendi. Da passagem daquele outro ser, né? Porque, às vezes, a medicação, por exemplo, ela é muito eficiente, não é, para controlar os sintomas, né? Os sintomas depressivos, o controle da angústia e tudo. Agora, só mesmo, não é, esse trabalho, não é, na direção das lembranças é que vai fechar a porta ali dos sofrimentos. É isso mesmo. Entendeu? Ô, Jair, você estava falando aí, me veio à memória, extrapolando um pouquinho, o pessoal que tem Alzheimer, Jairo. Como que é o cérebro dessa pessoa? Como que funciona? Ele vai perdendo o contato com a realidade, não é isso? Ele vai perdendo o contato com a realidade. Agora, ele vai perdendo o contato... O Alzheimer é a perda do contato mental, né? Entre o espírito, o perispírito e o corpo físico, né? Mas o espírito é consciente. Ah, sim. Né? O espírito é consciente.
Eu vivi um caso com uma amiga minha, cujo pai, né, tinha o Alzheimer. E aí teve um dia que eu fiz uma visita para ela, e fiz uma visita, estava lá com ela, a mãe dela, aquele pessoal e tudo, e eu olhei de lado assim, né, o seu Joaquim estava sentado lá na outra poltrona, entendeu? Então, naquele momento, eu fiz questão de ir lá no quarto dele e ele estava ressonando, entendeu? O corpo estava ressonando, né? Mas ele estava sentado na poltrona e consciente, entendeu? Entendi. Ele estava lá naquela poltrona lá e consciente e ouvindo atentamente a nossa conversa, sim, né? Sim. E ele ali, né, eu percebi que ele tinha consciência do adoecimento dele, não é? Estava passando aquilo de uma forma tranquila, altruísta, não é? E não estava revoltado. Entendi. Entendeu? Entendi. E ele, muito provavelmente, eu não vou lá toda hora nem nada, mas muito provavelmente ele não desencarnou ainda, não é? Ele continua ali dentro. Ô, Jário, você me fez lembrar de um caso, um dia batendo na porta de uma pessoa, não sei qual foi o motivo, mas eram pessoas que eu não conhecia, mas que eu tinha ido para alguma coisa. A hora que eu cheguei lá, a moça conversou comigo e tal, mas ela falou assim, vão lá dentro comigo? Vão lá dentro para você conhecer meu pai? Aí, o pai estava com Alzheimer. Sei. E ela pedia para eu conversar com ele, tá entendendo? Sei. Eu conversava e tal, deu para perceber logo que ele estava com Alzheimer. Mas o que me chamou a atenção, Jairo, foi ela ter me chamado lá dentro, uma desconhecida, né, para conversar com ele. É porque as pessoas ficam muito afastadas. Tá entendendo? Ela queria mais alguém para estar ali fazendo companhia pro pai. Pro pai. Isso é uma dedução minha. Porque ela não tinha muito contato com as pessoas. Esses pacientes, assim, quando estão dormindo, né, é bom ter com eles alguns momentos diferenciados, né? É isso aí. No nosso próximo programa, vamos falar sobre isso. Vamos falar mais sobre isso, que é do interesse de muito pessoal, de muita gente. Justamente. Queridos ouvintes, uma boa tarde e até a próxima quinta-feira.